eu tô dormindo aqui? Não tô não, gente. Hoje eu tô me preparando para falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas para as pessoas, que é sobre o yoga. Um pouquinho diferente, a gente vai abordar sobre homens, mulheres, posições, e o local que a gente está super apropriado. E quem vai falar comigo aqui hoje é o Hari, que é professor aqui no Espaço Corpo e Mente, um espaço super arrojado aqui em Toledo, que oferece essas técnicas e outros serviços muito legais. Hari, obrigado por estar falando com nós e por ajudar essas pessoas que estão assistindo a sanar milhões de dúvidas, porque ainda é um assunto novo para nós, como para as pessoas que têm interesse, tem aquele medinho, será que é para mim? O que envolve yoga? Envolve espiritualidade, corpo, mente, porque a gente sabe que ele traz algumas raízes de fora, mas ele tem muitos benefícios, e como a gente já estava conversando aqui, ele já explicou muita coisa para nós, e agora é vez de vocês poderem também estar compartilhando isso com nós. Obrigado, Hari. Gratidão, Eduardo, por você estar dando essa oportunidade, você e o seu programa. Então, assim, realmente o yoga causa muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos. E até mesmo em professores de yoga que estão iniciando. Posso usar até a minha própria experiência. Há alguns anos atrás, quando iniciei, tinha muitas dúvidas. O que é realmente yoga? O que não é yoga? Qual que é a diferença de algumas técnicas, né? E por que algumas existem? Então, assim, a sua abordagem foi com relação a homem e mulher. Então, a história do yoga, né? A história do yoga, não existe relatos na história antiga de que mulher praticava yoga, né? Existe um pequeno relato, uma ideia mística de como surgiu o yoga, né? O yoga tem uma ideia assim, antes, né, se chamava Tantra Yoga. Aí todo mundo pensa assim, Tantra Yoga, aquela coisa sexual e tal. Não. O Tantra Yoga nada mais é que uma prática de yoga em dois. Né? Naquela época era aquela coisa, eu praticar com você, te ajudar e tudo mais, né? Então existe uma história mitológica que diz como surgiu o yoga no mundo, né? A história diz assim, Shiva, que é considerado o deus destruidor, né? Porque existe uma organização celestial dentro dessa cultura, Brahma, que seria o supremo, né? O plano Brahmic, o Shiva, o Vishnu, que seria o irmão de Shiva, né? Vishnu, que seria o deus que mantém as coisas organizando, e Shiva, que seria o deus destruidor. E Shiva tinha uma esposa que chamava Parvati, né? E segundo a lenda, ele era uma pessoa, né, que ensinava yoga para sua mulher em uma praia. E segundo a lenda, não explica algumas coisas meio diferentes. Na lenda se confunde aí, não fala se Matsyendra era um pescador que observava os dois praticando yoga, ou era um peixe que vinha até tem essas ideias mitológicas, né? Então isso é muito antigamente. Então o primeiro mestre humano, né, se chama Matsyendra, que seria esse humano que ganhou o direito, né, de ter o conhecimento do yoga. Então o relato antigo seria esse. Mas depois disso surgiu a escola Nati, que foi de mestre para discípulo e foi acontecendo, e não existe relato de mulheres, né, que praticavam nesse tempo mais antigo. No tempo moderno, sim, mas nesse tempo mais antigo, antes de Patanjali, fora esse momento mitológico onde Shiva ensinava para Parvati, ele não existiu nada antes do antigo. Mas quando Patanjali, que aí que já vem outra história mitológica, Patanjali era filho de uma mulher que era considerada uma yogi, então o fruto de uma yogi, extremamente evoluído. E segundo a lenda, diz que ela queria muito um filho para passar o conhecimento que ela tinha do yoga. E ela não conseguia engravidar. Segundo a história, no plano Brahman, eles deram essa ideia, esse filho para essa mulher. Na verdade, esse filho veio em formato de serpente, a ideia do conhecimento, né? Ela estava fazendo uma oferenda, ela não tinha nada para doar. A água que no momento ela ia beber, ela fez uma oferenda dando aquela água, né, que era a única coisa que ela tinha. E naquele momento essa serpentezinha caiu na mão dela e começou a se transformar num bebê. É uma ideia meio mística assim.
Mas enfim, Patanjali foi um homem que surgiu, se ele era uma serpente, se transformou, é uma ideia mitológica, mas é o que existe. Então assim, eu gosto muito de utilizar o yoga Patanjali em diante, que seria uma ideia mais moderna. Existe uma ideia mais moderna ainda, que é mais ou menos há uns 250 anos atrás, com Brahmachari, que reformulou a ideia da prática. Aí virou essa prática que a gente vê muitos artistas da Globo praticando, que é o Ashtanga, que é essa prática muito física. E aqui vocês oferecem o yoga dessa forma um pouco mais prática. Os benefícios dele que você pode selecionar para nós, assim, quais são? Eu cheguei aqui, eu sinto muita dores nas minhas costas, porque as pessoas têm essa ideia, né? Sim. Associar o Pilates com o yoga, porque ele envolve um pouco de força muscular, um pouco de concentração. Cheguei com dores nas costas. Eu posso procurar o yoga? Ele vai me ajudar a aliviar essas dores? Ou o yoga ele tem um processo um pouco diferente no corpo? Ele é mais preventivo? Ou ele é um pouco mais terapêutico? Eu brinco muitas assim, o yoga é para todos, mas nem todos são para o yoga, né? Então, pessoas que têm limitações muito grandes, ele tem que ter uma prática adaptada a ele, né? No nosso caso aqui, eu não trabalho com adaptações, né? Terceira idade, muito limitado, cadeirantes. Pode-se praticar? Pode, mas tem que ser uma prática voltada para eles. E até mesmo individual. Individual, exatamente. A gente faz um trabalho, nesse caso, quando a pessoa procura, mas individual. Gestante, idoso, o deficiente físico, o que tem uma limitação física, o que está passando por um processo de recuperação, recuperação de uma lesão, uma recuperação de uma cirurgia, mas ele precisa fazer um trabalho individualizado, para que algo seja focado para ele. Em uma prática em grupo, a pessoa que não tem uma limitação física, com certeza pode estar praticando, né? Falando em grupo, quantas pessoas mais ou menos tem nesse grupo que vocês atendem aqui? Sabendo que são 2 vezes por semana. Na verdade, só não tem na segunda-feira, né? Mas tem alguns dias de manhã e alguns dias à tarde. Esse grupo, ele varia em torno, dentro da sala, de 5 a 8 alunos, né? Que é o que comporta confortavelmente a nossa sala. A gente tem um projeto para estar fazendo outra sala para até 30 pessoas, né? Mas assim, o yoga, por que essa ideia de um grupo pequeno? Para que eu possa dar atenção, mesmo que todo mundo esteja fazendo a mesma prática, eu posso dar uma atenção diferenciada e ajudar cada um com a sua limitação. Como você falou anteriormente, eu chego com dores e com problema, posso melhorar isso? Pode. Mas observe que quando você vier fazer uma prática, não vai ser em uma aula, 2 aulas. Por quê? Porque a posição do corpo, aquela característica física que muitas vezes gera dor, é um padrão mental que também precisa ser modificado. E esse padrão mental não se muda em uma prática, 2 práticas, 3 práticas, é uma somatória de práticas. Isso é interessante as pessoas saberem. Hoje, quanto tempo mais ou menos leva de prática para a pessoa estar podendo colher os resultados? Isso é muito legal você ter perguntado, porque isso é indiferente, né, de cada pessoa. Eu vejo pessoas que com 1 ano, pessoas que com uma prática já, nossa, que legal, começa a cair as fichas e começa a mudar o seu padrão de comportamento mental. Então, isso é muito indiferente de cada pessoa, né? Tem pessoas que com poucas práticas, eu observando ela na prática, falo, nossa, ele já entrou na energia da coisa. Mas às vezes eu percebo que pessoas com 6 meses, 1 ano, ainda está se debatendo, ainda não entrou na energia da coisa. Isso é um ponto interessante você frisar, porque ele é diferente de qualquer outra prática, porque não envolve só o físico. Não. É o mental. É o mental. Mas aí que eu disse, o físico para o yoga o praticante que pensa que o físico é o objetivo, devido às posições que são praticadas, ele está enganado. A mente é o objetivo, o físico é o resultado. É o resultado dessa prática mental. Eu gosto de dizer muito assim, o corpo, para uma prática de yoga, é o veículo, é o laboratório, que você entra dentro e vai trabalhar com a sua mente, com as suas questões. Chega um momento que as posições, elas passam a não te oferecer mais um impedimento
né? O alongamento de tanto você praticar e treinar o seu corpo, aí chegar àquela amplitude, chega uma hora que você entra naquele movimento, você relaxa, você olhando de fora fala, nossa, como é que aquela pessoa consegue relaxar naquela posição? Ela treinou para aquilo, né? Às vezes ela não tinha aquele corpo, mas ela foi treinando com a mente dela, foi treinando até que hoje ela está ali e fica equânime na posição. Mas tem pessoas que às vezes o corpo é tão flexível que não oferece essa resistência, então é como se ele já tivesse vindo já com uma vantagemzinha, né? Mas aí muitas vezes ele se depara com um aspecto mental, às vezes é ansioso, às vezes tem um corpo que senta maravilhosamente bem, mas tem uma mente que não para, agitada. E tem isso que eu ia falar sobre ansioso. Eu sou uma pessoa ansiosa, então assim, é difícil eu conseguir parar muito tempo para fazer alguma atividade longa. Então, eu tenho várias interrupções, televisão é uma coisa que eu não consigo assistir porque eu tenho que ficar parado. Então assim, eu sofro muito com a minha ansiedade. Então assim, como que funciona? Chegou um aluno super ansioso aqui, como que vai ser esse processo? Assim, a ansiedade, existe uma somatória de fatores que fazem com que você fique ansioso. N's, uma fase que você está passando na sua vida, algo que você vai fazer. Então, existe uma porção de informações dentro de você que te levam a ter essa característica de ansioso. Então, a gente tem que começar a observar o que te deixa ansioso, né? Esse deflagradamente. Então, a prática de yoga, aos poucos, ele vai desvendando a sua própria mente. E quando você tem uma mente desvendada, você tem uma maior capacidade de controlar a mente, de separar as coisas na mente. Porque uma pessoa ansiosa, isso é praxe, ela nunca está onde o corpo está. A mente nunca está conectada com aquilo que ela está fazendo. Ou ela está preocupada com o que aconteceu, que de repente ela teve um comportamento que não foi legal, enfim, não foi como ela... E fica ali, aquela neurose, aquela paranoia ali, ou fica desejando coisas no futuro, então ela nunca está presente. Então a prática de yoga, ela vai te servir para quê? Para que você treine esses aspectos de entendimento seu, de compreensão sua. Eu estou ansioso porque eu estou pensando... Porque como eu disse antes, que você treina esse deflagradamente, você começa a estou ansioso porque eu não consigo parar de pensar naquela coisa que eu vou fazer amanhã. Então relaxa. Aí você começa a ter um domínio sobre esse comportamento mental. E já que ele falou de prática, vamos fazer algumas práticas aqui para vocês. Às vezes eu vou me arriscar um pouquinho, o Hari vai me dar uma esticada, mas a gente vai mostrar para vocês algumas das posições que podem ser feitas durante a aula de yoga. Confira comigo.
Então, com todas essas posições aqui que ele me fez sofrer, com a perna para cima, com a perna para baixo, vocês puderam ter um pouquinho noção do que o yoga ele proporciona no corpo. Mas como ele já frisou, a gente já frisou também a respeito da mente, do poder de você controlar as suas emoções aqui na hora do exercício, ou do que você se desliga daquele futuro que você vai sair daqui para fazer a janta ou sair com os amigos. É um momento exclusivamente seu que o yoga proporciona. Então, os efeitos dele no seu corpo é muito além do físico, daquele atrofiamento. Sensação de relaxamento, de alongamento, né? Então, é isso que a gente quer proporcionar para vocês com essas informações, que vocês possam vir procurar aqui o Espaço Corpo e Mente, vir falar com o Hari, vocês oferecem aula experimental para as pessoas? Sim, experimental. Quanto tempo dura mais ou menos a aula? A aula em torno de 50 minutos, em média. Quantas posições acontecem durante a aula? Porque aqui a gente fez algumas rapidinhos. Assim, eu não consigo mensurar muito? Mensurar, mas eu vou te falar assim, é porque existe lado esquerdo e lado direito, mas vamos, né? Eu acho que é entre 30 e 40 posições. Então vocês podem ver que a aula rende muito, você consegue ter um desempenho muscular muito legal, e o principal que é você sair renovado com a sua mente limpa, suave, gostosa, e claro, fazer amigos, né, Hari? Porque você acaba se entrosando com muita gente aqui no Espaço Corpo e Mente. Obrigado de novo por falar com nós. Procurem o Espaço Corpo e Mente, o endereço aqui é na Rua Guarani 2680. Um espaço grande, que tem estacionamento, não tem estar, você sente em casa e é seguro. Exatamente. Só uma deixa, assim, uma vez todo ano eu participo de um retiro de meditação, e eu fui questionar o professor, né? Por que meditar todos os dias? Porque tem uma cobrança muito grande de meditar de manhã e de noite, né? Por que meditar todos os dias? E ele só me respondeu perguntando assim: você não toma banho todos os dias? Você não se higieniza todos os dias? Então, o mínimo é 2 vezes por dia que você medita diariamente para que você limpe a sua mente. Então, o yoga ele também tem esse papel de esvaziar a mente, de te colocar num momento de organização. Você falando dessa meditação, quanto tempo você individualmente pode fazer uma meditação em casa, no carro, no trabalho, ou precisa estar num espaço tranquilo? Assim, eu vou usar de exemplo alunos que eu comecei a pegar bem pesado na questão meditação esse ano, bem firme mesmo. Os alunos meditam comigo em torno de 5 a 10 minutos todas as práticas. Mas eu noto de feedback de alunos, eu estou meditando 10 minutos, estou meditando 15, hoje eu consegui sentar meia hora, né? Então, dentro da prática de yoga, eu passo uma técnica de meditação que a pessoa leva aquilo para casa, e ela pode estar praticando, levantou, ela pode praticar por 5, 10 minutos, já vai ser o suficiente para ela observar quais são os primeiros pensamentos da manhã. Ou meditar 5, 10 minutos antes de dormir, quais são os pensamentos que ela está levando para a cama. E isso é muito importante, como eu disse do meu professor lá de meditação. É um momento de higienização, é um momento de organização, arrumar a casa para que você vá dormir sabendo do que está rolando, sabendo como você está. Ou de que você vai acordar e ter o seu dia sabendo com que você acordou de manhã. Então a meditação, acho que por uma pessoa que começa, sem muita pressão, 5, 10 minutos já é o suficiente. Porque só de você parar e ficar 5, 10 minutos, isso quebra qualquer rotina. Então, sanado todas essas dúvidas, procure aqui o espaço novamente e se informe melhor. Vai ter todos os endereços e os telefones para você estar entrando em contato. E até semana que vem. Tchau, tchau.